Bom, pessoal, me contem, temos Felipe já para a gente falar sobre esse assunto? Bom, então a gente muda de assunto e vamos falar agora sobre outro tema muito polêmico no cenário nacional, que é o caso Master. E o Portal Metrópolis trouxe uma série de reportagens sobre a relação do banco com o BRB, o Banco de Brasília. O Metrópolis teve acesso a documentos exclusivos que mostram que o Banco de Brasília concentrou quase a totalidade de suas compras de crédito no Master, ignorando alertas técnicos e riscos de calote. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora é o colunista do Metrópolis, Demétrio Vecchioli. Demétrio, bem-vindo ao Contexto, primeira vez que você participa aqui com a gente. A gente já começa a falar sobre as suas reportagens, são várias, tem várias matérias no Portal Metrópolis, várias suítes. E a de capa, a principal matéria, a reportagem teve acesso às planilhas que indicam um rombo bilionário, né? Queria que você explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, começar a entender do que a gente está falando. Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia aí para todos os nossos espectadores, pessoal que está acompanhando. O que aconteceu foi o seguinte: todo mundo já sabia, porque foi base de uma operação da Polícia Federal no ano passado, que o BRB, que é o Banco de Brasília, que é um banco estatal de Brasília, havia comprado carteiras de crédito do Banco Master. O que é essas carteiras de crédito? O Banco Master emprestava dinheiro para pessoas comuns a partir, principalmente, de um produto chamado Credit Sexta, que é um cartão de empréstimo consignado. E aí ele junta ali 1.000 contratos de empréstimo, 2.000, 3.000, 5.000, um número que a gente não sabe de que tamanho. A partir dessa carteira, significa que aquele número de pessoas, sei lá, 3.000 pessoas vão um dia pagar o que foi emprestado. Isso vira uma carteira. E essa carteira foi negociada com o BRB. O BRB assumia que a dívida passava a ser com ele. O que já se sabia é que teve 12 bilhões de reais, é muito dinheiro, 12 bilhões de reais em carteiras podres, ou seja, carteiras que, no final das contas, não valiam nada. O BRB comprou, mas não valiam nada. Isso era um fato sabido. O que a gente traz hoje com exclusividade é o volume comprado. O BRB comprou do Master entre meados de 2024 e o final de 2025, 30 bilhões de reais em carteiras de crédito. E aí o que a gente também começa a mostrar é que já se sabia que essa hora que o BRB identificou que parte dessas carteiras, esses 12 bilhões, eram carteiras fraudadas, sem lastro, ou seja, prejuízo, ele começou a trocar com o Master por carteiras saudáveis, por dinheiro que algum dia o tomador de empréstimo ia pagar. E a gente teve acesso a todos os documentos que mostram o que são essas carteiras. E o que a gente começa a mostrar hoje, em matérias minhas e da Isadora Teixeira, é que essas carteiras, se não eram podres, elas fediam a podridão. E aí a gente vai avançar, já começou a mostrar nas primeiras matérias hoje, que as carteiras que estão na mão do Master, na mão do BRB, perdão, na mão do Banco de Brasília, também são carteiras que, muito provavelmente, quem tomou o empréstimo não vai pagar. Isso significa um rombo nas contas do BRB. Bom, a coluna também traz apuração de uma compra desse ativo de 340 milhões de reais, que é o que você trouxe hoje como exclusividade, tendo como avalista o Serasa. A gente viu, é muito bom a gente falar para quem está nos assistindo, que o que teve de avalista nessa história é incrível. Em 2025, mesmo depois da fraude do Banco Master explodir e do BRB ficar sabendo, o BRB continuou fazendo as transações e comprando as carteiras do Banco Master. Então, explica para a gente. Teve aí esse avalista que é o Serasa e ainda assim, mesmo com a fraude do Banco Master explodindo em 2025, o BRB continua fazendo essas compras das carteiras. Conta mais um pouquinho para a gente dessa história. Esse caso foi trazido numa matéria. Esse material está na minha mão e na mão da Isadora Teixeira, e a gente tem dividido as matérias. Essa matéria foi publicada pela Isadora, ela mostra que é um empréstimo de 347 milhões, acho que é isso, valor, vocês podem mostrar aí na tela, de repente, a matéria, que foi avalizado, que é com a Esfera Empreendimentos, que foi
avalizado por um cara que está com um nome no Serasa. E que o empréstimo acabou caindo na mão de uma empresa que tem 10 mil reais de capital social. O que significa que agora quem está devendo 340 e tantos milhões para o BRB é uma empresa que tem 10 mil reais de capital social, que vale 10 mil reais e que naturalmente não tem dinheiro para pagar o empréstimo. E esse é um dos casos de vários que a gente vai contar ao longo dos próximos dias. E aí, o que a gente já entendeu, e o próprio BRB entendeu, essa matéria aí, 341 milhões, e a garantia, explicando para quem está nos assistindo, a garantia funciona o seguinte: quando, se eu for no BRB pedir dinheiro, eu vou pedir R$ 1.000 emprestado. E aí acontece com qualquer um que já foi num banco pedir dinheiro emprestado. Ainda mais montantes significativos, né? Eu vou lá no banco pedir um empréstimo de R$ 1.000, eu preciso mostrar para o BRB que eu tenho 130% disso como garantia. Então, eu pedi 1.000, eu preciso apresentar como garantia R$ 1.300. Porque se eu não pagar, o banco vai lá e toma o dinheiro, o que eu dei de garantia. E aí o que a gente vê, e já está contando nessa primeira matéria, é um empréstimo de 340 milhões com uma garantia de 30%, que é 10%, é menos de 10%. É um negócio que o BRB jamais faria ele. Mas aí ele comprou essa carteira do Master a toque de caixa, quando ele precisava começar a trocar as carteiras podres por carteiras saudáveis, então ele pegou essa carteira, que tem todo o cheiro de ser também podre. E que entra no balanço, até onde a gente sabe, como alguma coisa positiva. É um dinheiro que o BRB conta que vai receber. E o que a gente entende vendo a documentação é que um dinheiro que provavelmente o BRB não vai receber, que vai virar um rombo. E assim como essa, como a gente já mostrou, tem 30 bilhões em negócios desse tipo. Só em empréstimos, que são essas CCBs, que são o documento em que alguém que tomou um empréstimo se compromete a, em algum momento, pagá-lo, são 2,2 bilhões. E muitas delas com esse perfil dessa de hoje, com garantia mínima. E aí, numa matéria que eu publico, que a gente já publicou hoje cedo, assinada por mim e pela Isadora, na coluna Demetrio Vecchioli, a gente mostra que o BRB sabia que eram negócios, a gente não vai chamar de escusos, vou usando o termo que a área técnica do BRB usou, heterodoxos, que é o Master emprestava dinheiro a quem claramente não tinha condições de pagá-lo. Porque, no entender da área técnica do BRB, provavelmente, além da célula de empréstimo, documento usual que estava sendo apresentado ao BRB, existiam outros interesses por trás ali do Vorcaro, para ele assumir o controle dessas empresas. Eram empresas, de alguma forma, ligadas a ele, negócios que faziam sentido ao Vorcaro, dentro do apetite do Vorcaro, e que passam agora, sem essas cláusulas, sem esses contratos de gaveta, contratos acessórios que o BRB supõe que existissem, passam para a mão do BRB. Então, por que o BRB vai ter interesse em, se a esfera não pagar, assumir um terreno que fica aqui na cidade de Jardim, em São Paulo? São negócios escusos que a gente está começando a mostrar, começando a entender, para começar a mostrar o rombo do BRB, que tinha até o dia 31 de março para apresentar seu balanço anual e não o fez. Aliás, não o fez, não apresentou. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, agora está atrás de ajuda, já procurou ajuda na Caixa Econômica, já procurou ajuda no Ministério da Fazenda, junto ao Dario Durigan, não vem conseguindo ajuda, está colocando aí bens imóveis do Distrito Federal em garantia, né, para conseguir capitalizar o banco e salvar as aplicações do Banco de Brasília. Eu queria saber como é que você avalia essa situação. A Celina está numa berlinda, pegou uma herança aí do Ibanez, ela que inclusive está tentando aí se desvencilhar da imagem do Ibanez nesse momento. Ele não vai deixar, a gente já sabe que ele não vai deixar ela tentar se desvencilhar da imagem do Ibanez, mas ela está tentando para poder se reeleger aí, tentar se eleger como governadora do Distrito Federal. Fato é que ela precisa resolver esse problema de alguma forma, está tentando buscar ajuda, por enquanto não está conseguindo, e eu queria saber a sua avaliação sobre isso. A minha impressão, tendo acesso aos documentos que a gente já teve, que a gente vai publicar ao longo dos próximos dias, é que, sendo maior do que parece esse rombo, o buraco é mais fundo
e é mais difícil de você ter garantias. Então, se a gente está considerando que esse rombo, pelo que o BRB indicava, é de 2 bi, se ele não for de 2, ele for de 10, ele for de 5, o BRB vai precisar pegar dinheiro com a Caixa, com o Ministério da Fazenda, com o Fundo Garantidor de Crédito, com quem puder socorrer o BRB, vai precisar de mais dinheiro. E vai precisar colocar mais coisa em garantia. Porque num negócio feito de forma, não vou nem dizer lícita, mas de uma forma natural, você dá de garantia o que você está pedindo. Por isso que o BRB, o governo de Brasília, o governo da GDF, está oferecendo terrenos que valem muito dinheiro, porque ele precisa de muito dinheiro. Só que o que fazia o BRB? Ele aceitava dar muito dinheiro, no caso para o Master, para aceitar garantias mínimas, garantias irrisórias, garantias que não se pagavam, garantias que não vão virar dinheiro no caixa do BRB. E aí, a gente está olhando, a gente tem um tanto de documento, a gente está olhando e cada vez que a gente olha, fala, bom, esse dinheiro aqui não vai voltar, esse dinheiro não vai voltar, esse dinheiro não vai voltar. E a gente não sabe até quanto o próprio BRB, essa nova gestão do BRB, até quanto ela também sabe dessa dor de cabeça e quanto ela reconhece. Porque uma coisa é a gente olhar e falar, bom, isso não vai ser pago de jeito nenhum, e a gente também com um olhar jornalístico, não técnico. Outra é a interpretação deles. A gente olha e fala, isso daqui é bem problemático, e a área técnica do BRB fala, isso daqui é problemático. Um documento que a gente teve acesso, que vira essa matéria que está no ar hoje, eles olharam 11 grupos econômicos para quem o Master emprestou dinheiro, carteiras de crédito que acabaram, que foram recompradas pelo BRB, hoje estão na mão do BRB, e fala, todas elas existiam outros interesses do Banco Master. E esses interesses hoje são do BRB. O BRB vai saber se comportar como se comportaria o Master, ele tem interesse em adquirir empresas que estão mal das pernas, como tinha o Master, por razões que a gente desconhece? Não me parece o caso. O BRB deveria ser, até onde a gente entende, um banco tradicional, um banco seguro, tanto que até porque é um banco que pertence ao governo, é um banco que pertence à população do Distrito Federal. E o que a gente vê é um banco que está absolutamente exposto a riscos que não deveria estar. Uma pena, Demetrio, porque até então era assim, um banco tradicional, um banco seguro, um banco que os brasileiros de fato confiavam bastante. Agora, vamos seguindo. Agora estou curiosa para ver as próximas matérias que você vai soltar aí ao longo dos dias. A gente segue acompanhando. Eu já te agradeço muito pela participação aqui no Contexto hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Neila. Obrigado a você. Até a próxima.